Olá, estamos aqui agora entrando na terceira parte do estudo sobre o diabo, tinhoso, Satanás. Então vamos lá, terceira parte. Como eu ia dizendo, então Deus é diabo, para quem ele tem que ser diabo. Deus é justo, então ele tem que ser mal. Ele tem que ser mal também? Tem. Enquanto houver esse cosmos que nós estamos presos, enquanto houver essa prisão que nós estamos, Deus tem que ser mal para com os maus. Deus tem que ter juízo, aplicar juízo, e só Ele é justo. A nossa justiça não é justa, coisa nenhuma, mas a dele é. Então, a justiça em Deus, Ele não é um Deus injusto. Então, para quem Ele tem que ser diabo, divisor, quando Ele tem que ser, Ele é. Ele é. A coisa que eu falo muito, Ele é. Deus não existe, Ele é. Tudo veio dEle. Inclusive todo principado, potestade, tudo. Por acaso vocês não leram Colossenses no capítulo 1 e no capítulo 2? Que todo principado, potestade, tudo veio dele, tudo emanou dele. Ele é. Ele é. Então nele foram feitas todas as coisas. Agora veja bem. Quem tentou Jesus no deserto? Jesus foi tentado pelo próprio ego. Porque não tem sentido. Já pensou o diabo chegando lá perto de Jesus? Olha, se prostrado me adorares, eu vou te dar de tudo isso aqui. Eu vou te dar tudo. Mas Jesus já era o dono de tudo. Ele não era Deus. Jesus ali naquela linguagem metafórica, ali diabo, divisor, Satanás, opositor. Satanás no original significa opositor, aquilo que se opõe. Jesus já era o dono de tudo. Não é como o sistema religioso fala, ele é o dono do ouro e dono da prata. Mas para vocês ele só é dono do ouro e da prata no sentido de privilégio, para privilegiar vocês. Aí vocês gostam do Deus do ouro e da prata, vocês gostam. Materialistas sempre usam referências materialistas. Então, as propostas que Jesus recebe no deserto são as propostas do próprio ego dele. Porque Jesus tinha que ser tentado. Ele era como um de nós, estava nessa mesma situação que nós estamos. Só porque ele foi sem pecado. Essa é a diferença. Então ele também foi tentado pelo próprio ego. Ou você acha que Jesus não tinha ego? Como ele foi tentado em tudo sem ter ego? Então o ego de Jesus, o opositor de Jesus, o próprio ego dele, estava dizendo, olha, você não precisa se submeter a esse povo não. Você não precisa se submeter aos sacerdotes. Eles vão te matar, eles vão tudo, mas você pode chegar e dominar tudo isso aqui. É tudo seu. Jesus foi tentado pelo próprio ego. Era o Deus em carne, sendo tentado e vencendo a tentação, vencendo o ego. Tudo é sobre isso. Vencer o ego, vencer você mesmo, o seu maior inimigo.
Criaram a figura mitológica do diabo como o inimigo principal do homem. Não é, não é. O maior inimigo do homem lembra? Maldito o homem que confia no homem, é maldito o homem que confia em si mesmo. Não é maldito o homem que confia em outro homem, é maldito o homem que confia em si mesmo. É o ego, o problema é sempre o ego. 1 Crônicas 21. E ele é também essa serpente, o grande dragão, a serpente antiga, desde o Éden, a serpente alada de fogo, lá do Apocalipse. Aí lá, Apocalipse 12, 13. Porque aí vem o religioso que não lê nada de contexto, vai usar lá Apocalipse como base para dizer: olha, você viu? Ele caiu do céu e derrubou consigo a terça parte. Mas ali não tem nada a ver, o contexto é outro. O contexto não está falando da terça parte dos anjos caindo, não. Está falando de Jesus, do nascimento de Jesus. Lembra a mulher com o filho que deu à luz a Jesus? Vai lá ler. Você tem que pegar e ler Apocalipse 12, 13. Porque é tudo o mesmo contexto. Se você pegar Apocalipse 13, você não vai entender. Se não pegar o 12, você não vai entender. Tem que pegar ambos e ler. Está falando do nascimento de Jesus, em metáforas. E o dragão perseguindo a mulher. Lembra disso? Aquilo ali representa, aquela metáfora representa o mal perseguindo para que Jesus não nascesse. Representa o mal indo contra o bem encarnado, o Cristo. O mal tentando impedir o nascimento de Cristo. E ali é uma linguagem muito metafórica. Ali está dizendo a terça parte, está dizendo que a maldade na terra aumentou 3 vezes mais. 3 vezes mais. Quando Jesus nasceu, 3 vezes mais aumentou a maldade. Inclusive no contexto ainda está falando o dragão que tentou engolir, que tentou matá-lo. Você lembra que Herodes mandou matar as crianças, aquele infanticídio, e ele conseguiu matar uma boa parte. Matou todas ali, desde lá de Nazaré. Houve aquele infanticídio todo. E Jesus sobreviveu. O dragão não conseguiu engoli-lo. Viu só? Aí vocês aprendem tudo errado e saem aí dizendo: olha, o diabo derrubou a terça parte dos anjos. Mas é linguagem metafórica do contexto. A maldade nos tempos de Jesus aumentou 3 vezes mais. Você lembra que o número de endemoniados cresceu exponencialmente? O farisaísmo, a corrupção do templo, os mercenários do templo, havia uma milícia do templo. O sacerdócio estava corrompido, como eu já expliquei em outros contextos. Você lembra que João Batista, ele era filho do sumo sacerdote. Então João Batista deveria ser o que iria assumir o sumo sacerdócio. Você vê tanto que o sacerdócio na época estava corrompido. O sacerdócio na época estava tão corrompido que João Batista, que deveria ser o sumo sacerdote, não foi. Entendeu? Não era para ser Caifás, o sumo sacerdote. Então nos dias de Jesus estava tudo corrompido. A maldade aumentou muito nos dias de Jesus. Quando Jesus nasceu, o mal veio com força. É a metáfora do texto.
3 vezes mais, a terça parte. Olha que coisa. Mas não lê, não entende. E é sempre 3. Sempre 3 é a assinatura de Deus. E nós vamos ver nesse texto aqui também. 1 Crônicas. Aqui também tem isso. 21. Capítulo 21, do começo. Como eu falei, Satanás é opositor. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vê Satanás poucas vezes. A palavra Satanás no Antigo Testamento aparece assim poucas vezes. Ela aparece mais ali no livro de Jó, mas é muito pouco. Inclusive, no começo se fala de Satanás ali, Satanás entre os filhos de Deus, né, as emanações de Deus. O Deus plural, Elohim. E aí chega ali Satanás. Como é que Satanás estava ali no meio dos filhos de Deus se apresentando? É tudo uma linguagem muito metafórica, muito poética. E aí, é como se Deus tivesse feito uma aposta com Satanás. E é isso, vamos apostar aqui? Eu duvido, Deus, que esse Jó aí, ele não vai ser um cagão, um amarelão. Primeira coisa que fizer contra ele, ele vai amarelar, ele vai arregar, ele vai ser um arregão. Ele não é fiel coisa nenhuma. Já pensou Deus apostando com o diabo? E Deus precisa apostar com o diabo? Que coerência tem nisso? O Deus onisciente precisa apostar com o diabo para disputar, fazer uma disputa, uma batalha espiritual. Mas olha, nessa metáfora, chega lá a mulher de Jó, após aquela confusão toda ali no capítulo 2, a mulher de Jó chega confrontando ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha só desgraça na tua vida. De repente você perde tudo, só desgraça. Amaldiçoa o teu Deus. E ali o texto no original não é nem amaldiçoa, é abençoa. Eu vou explicar. Ela falou: abençoa o teu Deus e morre. Por quê? Pega lá, no judaísmo não tem como uma pessoa maior ser abençoada pelo menor. Lembra lá de Abraão, que foi abençoado por Melquisedeque, porque Melquisedeque era maior do que ele em autoridade? Então assim, o menor não pode abençoar o maior. É sempre o maior que abençoa o menor. Então quando a mulher de Jó fala: abençoa o teu Deus e morre, ela está usando uma metáfora, ela está sendo irônica. Porque Jó não poderia abençoar Deus. Então ela está sendo irônica. Ela: abençoa teu Deus e morre. Não é ele que te abençoa? Então abençoa você, ele agora. Não é ele que te abençoava? Entendeu? É pura ironia. Aí traduziram como amaldiçoa, né? Para as pessoas entenderem. Pelo menos essa tradução aqui foi melhorzinha, né? Mas olha só. Ela chega e diz isso para ele. Na maior ironia ela diz isso para ele. E aí Jó olha assim para ela e diz: olha, nós aceitamos o bem de Deus. Porventura não vou aceitar o mal de Deus também? Olha, peraí, o jogo virou. No texto está dizendo que é Satanás que propôs o mal, que tocou lá na vida de Jó. Se foi Satanás que tocou na vida de Jó, por que Jó está dizendo que foi Deus? Coisa, hein? Deus estava se opondo a Jó. Deus estava sendo o opositor de Jó, pondo Jó à prova, sendo o oposto a ele.
Deus estava sendo Satanás para Jó. Tanto que em todo o texto de Jó, Jó só está falando disso, da soberania de Deus. É Ele que cria tudo. O bem e o mal. O livro de Jó inteiro é sobre isso. Tanto que a palavra Satanás só aparece ali no começo. Aquilo lá é tão metafórico. É Deus conversando, é esse Deus plural, Elohim, conversando consigo mesmo dentro de si. Entendeu? É muita metáfora para uma cabeça de um religioso entender. Até a gente que sabe que é metáfora, nós que sabemos que isso é metáfora, nós temos dificuldade de entender Deus conversando consigo mesmo. Deus conversando consigo mesmo, que onda é essa? É uma metáfora aí, é uma metáfora muito difícil de você entender. Mas dá para você entender porque Satanás só aparece no começo, ele não aparece em mais lugar nenhum. É o livro inteiro Jó falando de Deus, Jó falando de Deus. Ele que cria, ele que destrói. Ele que faz a paz, ele que faz a guerra. Lembra lá, Isaías 45:7, ele criou a luz, o bem, e ele criou as trevas, a escuridão, criou o mal. Então é Deus que criou tudo. Deus criou o bem e o mal. É a coisa mais difícil do teólogo engolir. Deus criou o bem, mas Deus também foi o diabo. Por quê? Para derrubar aqueles que querem se exaltar. Por que Deus dá aos donos do mundo? Olha quantos donos do mundo tiveram ao longo da história. Por exemplo, esse mesmo texto que eu li aqui refutando essa má interpretação totalmente errônea, esse mesmo texto todo errôneo de Isaías 14, que interpretam tudo errado, está falando de um senhor do mundo. Quem? Nabucodonosor. Nabucodonosor, que na época era um senhor do mundo. E Deus fez essa armadilha para ele. Então por que Deus deixa os poderosos fazerem o que fazem? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Por que é Ele que endurece o coração do faraó? Por que é Ele que causa destruição? Por que é sempre a ira dele? O furor dele? É para enganar o homem. É Ele que causa essas armadilhas ao homem. Maldito homem que cai na armadilha do Criador. Ele te dá tudo. Deus chega e te oferece. É o ego. O ter, ser e poder. Você já percebeu que Deus oferece tudo isso? Ter, ser e poder. E aqueles que não querem evoluir, aqueles que são maus, aqueles que têm uma essência má, esses que têm a essência má, eles caem na armadilha do Criador e querem aquilo que o ego deles deseja. Eles caem nessa tentação. É Deus que tenta, é Deus que oferece. É Deus que oferece o materialismo para o homem. E o homem cai nessa. O plano original de Deus é todo esse. Para separar o joio do trigo. E só Ele tem discernimento para separar. Então Deus faz tudo isso. Ele te dá tudo, entrega na tua mão. Tem ouro, tem riqueza, tem fama, tem poder. Aqui na terra você pode ter tudo isso. Olha só, para separar o joio do trigo, Ele faz tudo isso. Dá mais e mais poder aos poderosos para que Ele mesmo os derrube. Então Isaías 14, que eu também refutei, também está falando de um senhor do mundo, Nabucodonosor. Ezequiel 28 também, de um senhor do mundo, o rei de Tiro. Ambos
se contaminaram pelo materialismo. Olha só o rei de Tiro, ele era um cara sábio. Ezequiel 28 só faz elogios a ele no início. Sábio. Um querubim, compara ele a um querubim. Você é como um querubim. Estava lá no Éden de Deus. Então percebe que Deus dá tudo isso. Esse rei de Tiro, ele era assim, ele era um cara brilhante, mas caiu na armadilha do ego. Ele deu sabedoria para Salomão e Salomão caiu na armadilha do ego. Ainda bem que Salomão venceu o ego e disse: tudo é vaidade. A maior prova de que Salomão venceu o ego é ele dizendo: tudo é vaidade. No final da vida dele, no testamento dele, tudo é vaidade. Mas vamos pro texto? Eu estava falando de Satanás lá no livro de Jó. Então quem fez o mal para Jó foi Deus, que ele mesmo afirmou, Jó. Mas agora aqui, 1 Crônicas 21 é outra referência, porque assim, você tem essa no livro de Jó, você tem mais uma referência em outro livro que agora, se não me falha a memória, é lá em Samuel, que tem outra vez a palavra Satanás. Então a palavra Satanás, ela não aparece no Antigo Testamento praticamente, mas ela aparece aqui em 1 Crônicas 21. Então vamos ver quem é Satanás. Quem é Satanás de 1 Crônicas 21? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo. Então quem se levantou contra Israel? E aí Davi teve que levantar o censo. Davi teve que fazer ali o censo do IBGE de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Olha só o problema de Joabe. Ele abominou a ordem de Davi. Esse foi o problema aqui, até agora. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi. Falou, pois, no versículo 9, o Senhor a Gade, o vidente de Davi. Olha só, Davi tinha um vidente, que olha que coisa, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Engraçado, já falei aqui lá do Deus assinando em 3, a terça parte lá dos anjos, como dizem. Ele derrubou a terça parte
E aqui mais uma vez a assinatura de Deus é sempre essa: 3. Eu te dou 3 escolhas. 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e disse-lhe: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome. Olha só, as 3 propostas de Deus: 3 anos de fome, 3 meses, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Olha só que coisa! Deus dá 3 escolhas para Davi, cada uma de 3. Então é 3 vezes 3. A assinatura de Deus é sempre 3. 3 anos da fome, 3 anos na mão do adversário, ou 3 dias na mão do Senhor. E qual que é o mais terrível do texto? Qual que é o mais terrível? Fome 3 anos. Para a fome ser terrível, você precisa de 3 anos de fome. Para cair na mão do adversário ser uma coisa terrível, tem que ser 3 meses. Aí chega o Senhor e diz: olha, agora você vai... Ou então você pode escolher ficar 3 dias na minha mão. E qual que é mais terrível? Qual que é o mais terrível? 3 anos na fome ou 3 dias na mão do Senhor? Essas foram as 3 propostas de 3 do Senhor. E ele diz: olha, eu vou enviar o anjo do Senhor para causar destruição no território de Israel. Então ele que envia o anjo que causa destruição. No começo está falando de Satanás, o opositor. Mas depois o texto só está falando de Deus. Então quem é o Satanás do texto? Quem é o opositor do texto? No texto inteiro, o único opositor que tem é Deus. Então é o mesmo Deus que pode ser a favor, ele também pode se opor, pode ser opositor. O texto está falando disso. Deus, Satanás, é a mesma, dá na mesma. Ele que cria, ele que se opõe. É ele que enviou o anjo da morte lá para os primogênitos do Egito. E é ele que ameaçou enviar esse anjo da destruição, que ele até envia aqui. Olha só, enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Aí depois diz aqui o texto que ele se arrependeu, mas Deus também não se arrepende. Olha tanto que é uma linguagem metafórica. A linguagem é tão metafórica que está dizendo que Deus se arrependeu, mas ele não se arrepende. Qual que é o sentido disso? Mas então, me mostra, teólogo, onde é que esse Satanás que aparece no texto de 1 Crônicas 21 é um anjo caído? Um anjo caído, um anjo que se rebelou. Ah, os demônios é outra história. Demônio é outra história. É história para outra hora. Mas agora Satanás, ou anjo caído, cadê anjo caído aqui? O único opositor, o único que manda o anjo da destruição aqui no texto, se opondo a Davi e a Israel, é o próprio Senhor, Senhor dos exércitos. O Deus que cria, mas também destrói. O Deus que levanta e abate.
O Deus que a matemática dele é totalmente invertida. Olha só como é Deus, esse Deus que abate. Ele diz: olha, os últimos serão os primeiros. Essa é a matemática dele. Por quê? Porque ele vai derrubar aqueles que pensam que são e não são. Aqueles que se acham, aqueles que acham que são santos, que são de Deus, que são a nação santa, que é a raça santa, que são da religião santa, a religião perfeita, exclusiva de Deus. Esses que se acham mais santos, mais dignos, mais perfeitos, esses vão ter que encarar primeiro o juízo de Deus. Estes serão os últimos, porque primeiro vão ter que passar na justiça de Deus, na segunda instância de Deus. E aqueles que seriam os últimos pagãos, pecadores, serão os primeiros. Por quê? Por causa da verdade relativa deles, a verdade relativa que eles viveram. Então o mesmo Deus que coloca o primeiro em último, ele também coloca o último em primeiro. Ele inverte os polos. O mesmo Deus que muitas das vezes ele é a favor de Israel, ele também é contra, e como nós acabamos de ler o texto, ele é contra, ele se opõe, ele é opositor. O mesmo Deus que coloca no cativeiro, tira do cativeiro. Colocou eles no cativeiro do Egito, tirou eles do Egito. Depois levou para Babilônia, para tratar com eles na Babilônia. Depois tirou eles da Babilônia. É esse Deus. Só tanto que não compensa a gente se gastar com religião, com religioso. Não vão entender isso aqui nunca, porque são exclusivistas demais. Eles só querem estar aqui no topo da pirâmide, tá vendo? O topo da pirâmide. Eles querem estar no topo da pirâmide, mas Deus vai mandar eles para a parte de baixo da pirâmide. Deus vai tratar com eles. Muitos deles, muitos religiosos vão entrar no reino, mas vão ter que primeiro, antes de entrar no reino, encarar a justiça de Deus. Depois que eles encararem a justiça de Deus, que eles vão poder entrar. E aqueles que estavam em último, estes entrarão primeiro pela porta. Eles vão entrar pela porta. Eles vão entrar. Lembra, eu estava falando ali de primeira serpente e segunda serpente. A primeira serpente e a segunda serpente. Ele é a primeira serpente que derruba e a segunda serpente que levanta, que traz de volta ao Éden. Agora, sabe o que é interessante? Ele não é a serpente que derruba, expulsa do Éden e traz de volta. Mas vocês já perceberam que no couro da serpente, no couro das cobras, todas as cobras, você vê aquelas escamas, a escama da pele da cobra, do couro da cobra,
ela tem esse formato que está aqui no meio, o formato de um hexágono. Isso aqui é um hexagrama e dentro tem um hexágono, esse formato. Todas as cobras têm hexágonos. Hexágonos, lembra da geometria sagrada, a assinatura de Deus na natureza. Então ele é a primeira serpente que derruba e a segunda que levanta. E em todas as serpentes tem esse símbolo aqui. Todas as serpentes. Todas têm. Para lembrar a gente disso. Isso é para quem reflete. Quando você vê uma cobra, poder lá olhar para aquele formato. Esses dias eu peguei lá um couro de cobra lá da fazenda e trouxe para cá. Tô com ele aqui até hoje. Toda vez que eu olho para ele eu vejo. Sabe o que eu vejo? Toda vez que eu olho pro couro de cobra que eu peguei, eu vejo isso aqui, ó. Eu lembro disso aqui. Eu lembro disso aqui. Não sai da minha cabeça mais. Mas é isso. Vamos encerrando por aqui a última parte. Foi muito bom estar aqui trazendo esse estudo. Fiquem todos na luz, na paz. E como eu falei lá desde o início, que a paz de Lúcifer esteja com vocês. Paz de Lúcifer a todos. Até mais. Tchau, tchau.